tudo é muito fechado e tudo é muito transparente, né? Até porque hoje você tem políticas no Brasil muito avançadas do ponto de vista desses combustíveis aí, né? Sustentáveis, né? O Brasil está muito na vanguarda disso. No entanto, que se você pensar, por exemplo, não tem país no mundo que usa 30% de etanol misturado na gasolina. E isso faz um impacto excepcional do ponto de vista de consumo, né? Era 27, foi para 30 e vai a 35. Sim. No biodiesel é a mesma coisa, na soja, na cadeia da soja também tem aumentado aí. Você deve estar acompanhando aí do crescimento de incorporação do biodiesel no coisa. Isso movimenta a nossa cadeia do agro de uma forma excepcional, né? Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 93% de vocês que assistem nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Suinocast. Meu nome é Guilherme Brandt, sou host do programa. Hoje temos um convidado especial, Ideraldo Luiz Lima, o Ideraldo que é zootecnista, com mestrado e doutorado em nutrição de monogástricos pela Universidade Federal de Viçosa. Tem um profissional com mais de 30 anos de experiência no mercado, passagens pela Perdigão, BRF, e atualmente é diretor da sua própria consultoria. Ideraldo, que já foi meu chefe, já trabalhamos juntos. Ideraldo, seja muito bem-vindo, e a gente chama que esse é uma plataforma que a gente chama que é uma conversa leve, uma conversa aberta, para um público geral da suinocultura e da produção do nosso agro. A gente sempre fala que a academia tem usado muito essa plataforma, professores, estudantes. Eu sempre gosto de chamar a atenção dos futuros estudantes, né? Quem está se decidindo. É uma gama ampla aí de assuntos. Hoje o nosso assunto é nutrição. Eu não sou nutricionista. Então tem a academia, tem os produtores e os futuros produtores também, né? Os filhos dos produtores numa sucessão aí. E a cadeia do consumo, né? E eu sempre chamo a atenção também dos nossos não consumidores. Então é uma oportunidade de a gente falar o que a gente faz de bem feito nessa cadeia. Eu já te apresentei aqui, eu sempre falo que a apresentação é uma leitura fria, né, do currículo. E a primeira pergunta é: quem que é o Ideraldo Luiz Lima, pelo próprio Ideraldo? Seja muito bem-vindo, Ideraldo. Ô, Guilherme, primeiro agradecer muito, cara, o privilégio de estar aqui com vocês nesse programa, que já é um sucesso, certamente a gente acompanha vocês aí já de algum tempo. E dizer assim, cara, eu sou muito orgulhoso daquilo que eu fiz e tenho feito no Brasil na área de produção animal, né? Eu tive esses privilégios que você citou aí, de ter sido trabalhado contigo, nem ser chefe, mas ter trabalhado com você e com um time lá nessa época que eu trabalhei contigo, um time de campeões da suinocultura, né? Referências aí no mercado, aí, o Augusto Reck, o próprio Weasley, né, que teve junto com a gente nessa pegada. Então, eu fiz uma carreira inicialmente técnica, né? Iniciei como um nutricionista na época da Perdigão, desenvolvi minha carreira do ponto de vista de diretoria, né? De gestão, e depois de um certo tempo, parece que o meu caminho era realmente trazer de volta o meu barquinho para a área técnica. E aí eu realmente fiz exatamente isso, a partir de um convite mais incisivo para fazer um pós-doutorado. Eu voltei à academia para poder trabalhar e estudar mais sobre o tema que a gente vai conversar hoje. Eu espero poder contribuir com vocês e com os ouvintes, aí, com o pessoal que assiste os podcasts, o Suinocast, para esclarecer realmente o que está se passando hoje nesse segmento, que é um segmento de sustentabilidade, de inovação, e que me encanta muito, e eu tenho trabalhado e estudado nesse assunto ao longo dos últimos anos aí. Para mim, realmente é um prazer estar com vocês aqui. A Ceva é um dos principais players no mercado de saúde animal. Atuando com inovação e responsabilidade,
buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Ceva Saúde Animal no Instagram, @Ceva Suínos Brasil. Legal. E tu já nos dá um gancho aqui, né? A gente já fala aqui, profissionais com mais de 30 anos, que já é uma experiência consolidada no nosso mercado, né? E essa questão interessante da volta à academia, né? Para depois de tantos anos voltar num banco aí de escola para se dedicar a um tema específico. E o nosso tema específico aqui é os derivados dos DDGs e DDGS, né, para a gente dar uma orientação em relação a esse tema. Já tivemos algumas entrevistas sobre o tema, mas eu acho que é sempre bom a gente dar não uma nova versão, mas uma nova visões de um tema que é super atual. E quando eu falo super atual, Hideraldo, eu lembro aqui, quando a gente fala desse assunto, eu não posso deixar de citar a família Franz, né, o Paulo Franz e o Marino, que tiveram a primeira usina, né, lá em 17, nós estamos quase com 10 anos de DDGs no Brasil, então já vai um abraço lá especial para o Paulo e a família Franz. E esses dias, Hideraldo, eu estava vendo um comentário no LinkedIn de um congresso de nutrição, vai me falhar o nome aqui do congresso, mas uma fala do nosso amigo e um grande nutricionista, o Carlos Kipper, que ele, até eu vou repassar o que ele falou aqui, que na nutrição, que é sempre focada em custos e desafios, a gente está num novo momento de discussão de ingredientes e num novo cenário. E quando eu falo novo, e a gente não é tão novo assim, né? Mas eu fico pensando que se a gente tem 10 anos, vamos dizer aí, 8 anos de DDGs em geral, o DDG já formou pelo menos 2 gerações de agrônomos, veterinários, zootecnistas, que entraram na faculdade com esse novo produto, vamos dizer assim. Uhum. E eu fico lembrando aqui, hoje tem veterinário que não sabe castrar cirurgicamente, pelas mudanças que tiveram. Uhum. A inseminação é uma prática inquestionável, inseminação intrauterina. E na nutrição, os NIRS da vida, coisas da tecnologia que hoje são realidades. Mas vamos para o DDG. Né? Então, fazendo esse caldo todo aí, Hideraldo, o que mudou na nutrição? Vamos começar pelo DDG, né? Uma definição aí, e o que mudou e como que um profissional novo se adapta, ou como que o Hideraldo, depois de 30 anos de carreira, volta para uma universidade para enfrentar isso aí. Não, bacana, Guilherme. Esse caldo está contigo agora, Hideraldo. Eu acho que 40 minutos vai ser pouco, né? Mas vamos lá. Primeiro, Guilherme, você falou do ponto de vista das instalações das biorefinarias, né? Eu acho que é o termo mais coerente para a gente falar e simplificar das biorefinarias, né? É um tema muito atual e está crescendo muito. Para você ter uma noção, Guilherme, como que isso tem passado, hoje se fala, e essa estatística toda semana muda, de 24 usinas de etanol de milho posicionadas no Brasil. Aí eu estou falando milho, mas pode ser sorgo, tá, gente? Já tem usinas já que está usando parcialmente o sorgo, e tem usina sendo planejada para trigo. Inclusive, eu tive reunião com o pessoal sobre esse assunto há 15 dias atrás. Mas vamos sempre concentrar aqui no milho, porque é a grande volume que a gente tem. E isso tem crescido. Nessas 24, nós temos mais 22 que já foram anunciadas, que já estão em processo de licença ambiental, ou seja, o mercado realmente está crescendo muito. Na semana retrasada, por coincidência, eu estive em São Paulo para um evento lá em São Paulo, e o pessoal do JP Morgan apresentou alguns dados lá desse segmento que me encantou profundamente. Primeiro, um comparativo de rentabilidade entre o segmento de etanol de milho versus etanol de cana, né?
Porque, pô, a gente sempre soube que etanol era cana, e nós temos, como brasileiro, uma experiência espetacular com etanol, de etanol em geral, né? Coisa que o americano não tem. Depois a gente pode até comentar sobre isso, da dificuldade que o americano tem de entender e de colocar no carro dele, chegar na bomba e abastecer com etanol. O brasileiro já tem isso desde muitos anos, né? Desde da Copersucar lá, da época do etanol de cana. Então nós já temos uma experiência, nossos carros são adaptados e isso já é um passado para nós totalmente dominado, né? Mas dentro desse contexto, então, quando nós estamos falando de crescimento nesse segmento do etanol de milho, nós estamos falando de um coproduto que precisa ser olhado do ponto de vista também da rentabilidade das biorrefinarias, né? Quando a gente fala de uma biorrefinaria de cana, nós temos bagaço, que no nosso caso os monogastos de pouquíssima utilização, né? Ele tem uma finalidade para caldeira, para queimar, mas para o nosso setor é praticamente zero. Agora, quando a gente fala de uma biorrefinaria que seja de milho, de sorgo ou de trigo, nós temos um coproduto valioso que tem que ser olhado do ponto de vista como que ele pode participar das nossas dietas. E tudo isso, Guilherme, do ponto de vista do nutricionista e para o sistema produtivo em geral, quando vem um produto novo, é realmente um motivo literalmente de um balanço, né? Ele tem que literalmente baixar o corpinho, estudar isso e tentar entender da melhor forma possível para fazer o melhor uso. Eu me lembro de experiência até com você no nosso time lá, quando a gente começou a usar sorgo em suínos, né? Todo o trabalho que nós tivemos que fazer, e você está rindo aí, mas você se lembra bem disso, todo o trabalho que nós tivemos que fazer de convencimento dos técnicos de campo, né, de todo o sistema de integração nossa, que era e continua sendo muito valioso, para que as pessoas entendessem que a nutrição estava dando realmente uma condição de um ingrediente excepcional. E também você deve se lembrar disso, que quando acabou o sorgo, o pessoal de suínos especialmente queria que mantivesse o sorgo, né, nas formulações. E é a mesma coisa agora, fazendo um paralelo com os DDGs, é um ingrediente que pode se chamar de novo para alguns, especialmente para alguns, mas que precisa ser entendido dentro das características que esse ingrediente pode trazer para a nutrição de suínos, tá ok? E para falar, vamos dizer assim, para estar um encaminhamento mais técnico, a gente precisa entender, primeiro que eu não posso falar dos derivados e chamar de DDGS em geral. Isso é um termo que não é adequado. Nós deveríamos falar derivados de nutrição animal das biorrefinarias. E vou explicar por quê. Porque de uma biorrefinaria, eu posso ter o DDGS, que é o convencional, que é um produto standard, com em torno de 30% de proteína, tá? Eu vou tentar ser mais estandarizado possível aqui. Mas você tem o óleo também. O óleo destilado de milho é possível e as usinas extraem óleo destilado de milho das usinas. Quando você pode ter também usinas que têm processos diferentes e que produzem um produto chamado de DDG-HP, ou HP-DDG, de alta proteína, e por consequência, na medida que ele produz esse produto de 40% de proteína, mínimo 40%, ele produz um outro coproduto, que no português é o farelo de milho com solúveis. Então, você observa, Guilherme, que se a gente não entender qual o produto que o nosso nutricionista lá, o técnico, está recebendo a oferta, ele não vai conseguir avançar em fazer as análises dele no sistema de formulação dele. Então, uma usina convencional eu posso chamar DDGS, que vai ter toda a fração que sobra do processo, basicamente toda a fração, porque o óleo é uma pequena parte. Agora, numa usina que tem tecnologias diferentes, ela pode ter esse DDG-HP de alta proteína e, por consequência, ela vai ter um segundo produto, que é o farelo de milho, que vai receber essa fração solúvel. Por isso que eu não posso chamar o DDG-HP de DDG-SHP, porque a fração solúvel não contempla nesse produto de alta proteína. Os três produtos são excepcionais, a gente não pode falar mal de nenhum deles, a gente precisa só entender o que cada um deles pode entregar para a nutrição de precisão. Dessas usinas, das 24 que tu comentou, e mais 22, vamos dizer dessas 40, 50 usinas aí, como que está distribuído nessa questão do HP, que seria o high protein aí?
Como que está essa Boa distribuição? pergunta, Guilherme, boa pergunta. Na verdade, hoje no Brasil, a maior parte das usinas produz DDGS, convencional, no processo convencional. Então, convencional se chama-se 30% de proteína, né? Aí você tem pelo menos duas empresas brasileiras que estão trabalhando com. Você citou uma aí, a FS, a qual eu tenho o privilégio de ser consultor deles, na área de monogástrio. Ajudei-os a desenvolver toda a parte de experimentação, de protocolos, então eu tenho um conhecimento mais profundo, inclusive, sobre a linha de produto deles. E você tem a Cargill também, que está com um produto em menor condição, no Goiás, que está produzindo também um DDG de alta proteína lá. Mas é bem menor a participação. Nesse contexto aí, a primeira empresa brasileira de produção de DDGS é a Impasa, tá? Disparadamente a Impasa é a maior empresa brasileira. Depois, na sequência, na produção, vem a FS, que você citou aí do Marino e Marido França, né? Que tem participação lá. E Deraldo, tu comentou a questão do americano. Tu fez dois comentários aí, a questão do americano e da Copersucar. Copersucar, alguns vão entender muito bem e outros não vão saber, nem para quem não sabe do que a gente está falando. A Copersucar foi uma empresa que na época, sei lá, da minha infância, adolescência, patrocinava os carros de Fórmula 1. Né? Os carros de Fórmula 1 teve a Copersucar, na época eram marcas de cigarro que era famosíssima e caríssima, né, os comerciais de Fórmula 1, mas voltando aí à infância. E era uma empresa genuinamente brasileira, claro, mas qual que é a diferença, Hideraldo, da produção, claro, americana e brasileira, né? Qual que é a diferença da produção e do produto, né? Os maiores produtores de etanol do mundo, Guilherme, são os americanos, tá? Os americanos são os maiores produtores de etanol do mundo, tá? A questão dos americanos é que eles não têm a experiência do uso no carro deles. Então, o americano, literalmente, não é um apaixonado pelo etanol. O brasileiro, cara, ele olha na maioria das vezes, ele olha pelo preço, né? Tem os que olham pela sustentabilidade e tal, mas a maior parte olha pelo preço. E abastece sem medo. Chega no posto, faz a continha dele e os carros são... A nossa frota, não sei se você sabe, mas mais de 90% delas hoje já são flex. Então, assim, isso permite que nós tenhamos uma plataforma de consumo de etanol bem mais abrangente do que os próprios americanos, né? E isso faz com que, em sendo o Brasil produtor de etanol de duas fontes, de cana e de milho, a usina de etanol, a usina hoje de cana, cara, ela pode tomar a decisão entre fazer açúcar e fazer etanol. Eles vivem esse dilema e eles têm capacidade, até eu estava estudando um pouquinho melhor isso, eles podem ter essa capacidade de virar a chavinha e fazer mais açúcar, menos açúcar, de acordo com as condições de mercado deles. No caso, obviamente, do etanol de milho, isso não existe a possibilidade, só produz etanol de milho, né? E é interessante ver que a facilidade com que você implanta hoje uma usina de etanol de milho é muito maior do que uma usina de cana, né? Até pelas extensões de terra que você tem que ter, plantar a cana. A cana é sazonal, ela produz por um período só em determinadas regiões no Brasil. No Centro-Sul é uma época, no Nordeste é outra época. Então tem uma certa complexidade de abastecimento de cana. E do ponto de vista do milho, o que nós temos visto? O Brasil tem crescido na produção de milho na medida que cresce o consumo de milho. Então, talvez uma das perguntas que ficam para nós da produção animal, e será que isso não vai literalmente inflacionar o milho brasileiro? É impressionante, Guilherme. Eu vi alguns dados recentes sobre essa questão da produção do milho no Brasil. Além, todo mundo conhece, né, como tem crescido nos últimos anos, especialmente o milho chamado de milho segunda safra. Tem um trabalho de uma consultoria aí, chamada Celeris, que eu achei muito impressionante, que eles fizeram um mapeamento seguinte: quando se anuncia uma determinada usina numa região, e vamos pegar um exemplo qualquer aí no Mato Grosso, em Sorriso, em Lucas, qualquer uma dessas regiões, eles têm vários exemplos disso, de gráfico, mostrando que à medida que se definiu pela colocação de uma usina, incrível como aumenta a produção do milho naquela região lá. Ou seja, efeito direto, né,
sobre o ponto de vista de consumo. Você deve se lembrar também quando a gente migrou, e você foi um dos protagonistas disso, né, na época de Perdigão, e de fazer a migração da produção animal para a região centro-oeste, né? Como se valorizou o milho e a soja a partir dessa visão de chegada das cadeias, né, de produção animal nessas regiões. O etanol está fazendo a mesma coisa, está viabilizando e está viabilizando os produtores e viabilizando coisa. E por isso que eu falo que nós, como produtores e nutricionistas, nós temos que olhar do lado do copo cheio. Cara, na medida que tá valorizando o milho, sim, mas eu tenho um coproduto que pode me ajudar, se eu souber usá-lo, eu posso contrapor esse efeito econômico sobre a minha produção. E sem contar o seguinte, Guilherme, eu sou um entusiasta dessa área, não é à toa. Primeiro, pelo processo de inovação. Tem cada coisa nova nesses processos, cada biotecnologia, cara, enzimas cada vez mais sofisticadas dentro do sistema. Saiba você que a Saccharomyces que está lá dentro do processo da biorefinaria é a mesma da cerveja, a Saccharomyces cerevisiae. Olha o escopo que essa Saccharomyces tem, né? Quer dizer, claro que ela é desenhada para a finalidade lá da produção do etanol, né? Mas tem muita biotecnologia envolvida nesses processos. E sem contar do ponto de vista, nesses novos tempos, né, que a gente fala tanto de sustentabilidade, né? O quão sustentável é essa indústria, né? Não se perde absolutamente nada, cara. Tudo é aproveitado de uma forma muito econômica. Até, e você deve saber disso, que nas caldeiras que se usa, né, para você fazer, é necessário vapor no processo, calor no processo, até, vamos dizer assim, a cinza da caldeira volta para a agricultura e vai reabastecer o sistema através de adubação aí no campo, né? Então, assim, tudo é muito fechado e tudo é muito transparente, né? Até porque hoje você tem políticas no Brasil muito avançadas do ponto de vista desses combustíveis aí, né? Sustentáveis, né? O Brasil está muito na vanguarda disso. No entanto, que se você pensar, por exemplo, não tem país no mundo que usa 30% de etanol misturado na gasolina. E isso faz um impacto excepcional do ponto de vista de consumo, né? Era 27, foi para 30 e vai a 35. Sim. No biodiesel é a mesma coisa, na soja, na cadeia da soja também tem aumentado aí, você deve estar acompanhando aí, do crescimento de incorporação do biodiesel no coisa. Isso movimenta a nossa cadeia do agro de uma forma excepcional, né? Há 35 anos desenvolvendo soluções e produtos voltados para a nutrição e saúde animal, pautados pela inovação e pela busca incessante de resultados zootécnicos que impulsionam a rentabilidade de nossos clientes. Polinutri. Juntos vamos mais longe. Certo. Bom, a gente comentou aqui, e eu gostei do termo, né, o milho segunda safra, que é um diferencial também do americano, né? E para a gente não falar safrinha pelo impacto e pelo tamanho que isso representa na produção, na economia e no fornecimento do produto. A gente falou na tecnologia da extração, vamos dizer, ou da produção do produto, né, final. E tu comentasse aí a questão do sorgo, a evolução de briga para uso, briga para entrar, o percentual de participação da ração, e eu lembro de ter momentos de 100% de sorgo, lactação 100%, né? Que era uma mudança de sorgo, e depois, claro, a questão, vamos os direcionamentos, se é para terminação, seja lá para onde for. Mas pegando o produto final, eu tenho aí, como eu não sou nutricionista, eu vou jogar aqui, né? Mas eu tenho lá o produto soja como um balizador de proteína e milho, carboidrato. Uhum. Essa mudança, ou as inclusões, Deraldo, se tu puder nos dar o... Não. Bem lembrado, Guilherme, do ponto de vista dessa relação que a gente fez do sorgo, vamos fazer também do relação de qualquer ingrediente que se coloque como chamado de alternativo, tá? Eu não considero o DDGS mais um alternativo, para te falar a verdade, por uma série de razões, mas vamos considerar isso de uma forma mais tranquila, que seja uma alternativa. Qualquer alternativo, em qualquer dieta, que seja de aves, que seja de suínos, ele deve participar
em níveis crescentes no tempo. Ou seja, eu posso ter um horizonte, tá, de usar, vou chutar aqui um valor inicial, 30% de DDGS numa dieta de suínos, que é plenamente possível, tá? Mas não, cara, não vai entrar com 30% de cara. Nós temos sempre uma curva de aprendizado. Nós temos uma curva de aprendizado na fábrica de ração. A ração é peletizada? Se for peletizada, tem mais curva de aprendizado. A ração farelada. Não. Tem um bichinho lá que são os animais, que precisam entender isso do ponto de vista de palatabilidade, de granulometria. Tem uma curva de aprendizado que em nenhuma situação nós podemos atropelar. Tá? Então, assim, com a minha experiência desses anos todos junto à nutrição e à produção animal, eu acho que esse é um ponto que nós devíamos já sair como um drive para nós, né? Vamos devagar, mas crescente, entendeu? Então, hoje você comentou aí, eu comentei com você dos produtos. Se a gente pensar, por exemplo, num DDGHP, e por razões óbvias ele tem 40% no mínimo de proteína, nas formulações, ele vai trilhar em cima do farelo de soja. Literalmente, ele vai brigar a nível, na formulação, quando se faz a programação linear lá, ele vai tirar farelo de soja da formulação nossa, de uma forma bem contundente. Vai tirar, mas nós vamos ter que organizar isso aí, porque ele não tem a mesma lisina digestível do farelo de soja. Aliás, o farelo de soja é um dos produtos mais ricos em lisina digestível que a gente tem disponível. Nós temos uma série de ajustes que a gente precisa fazer. Qual que é a energia, que seja metabolizável, que seja digestível, que seja líquida, para alguns que estão literalmente fazendo formulações com líquida, desse produto? O DDGS é a mesma coisa. Quando a gente colocar ele disponível na formulação, ele vai entrar na nossa formulação brigando ali, e ele vai brigar um pouco com o farelo de soja, e ele vai brigar um pouco com o milho, pela razão dele dos 30% da proteína, tá? O farelo de milho consolúveis, que é o terceiro produto que eu falei, que é derivado das usinas que faz o DDG de alta proteína, você tem esse segundo produto, né, que é o farelo de milho consolúveis, é uma fonte de fibra muito rica em fibra. Então, não vai entrar em dietas, especialmente dietas mais ricas em energia de suínos, mas certamente nas fases de gestação tem uma entrada legal, em suínos, em poedeiras tem uma entrada legal. Quer dizer, vão pegar o produto, vão dar o direcionamento que ele precisa ser dado baseado em quê? Isso que eu falo, baseado na ciência. Nós precisamos estudar isso mais, de ter realmente sabedoria e entender que produto que eu tenho. Não, eu já expliquei aqui dos 3 produtos. Dentro desses produtos, Guilherme, como o próprio farelo de soja também, ele varia de acordo com o fornecedor. Os nossos nutricionistas sabem disso, que é do fornecedor A é um padrão, do fornecedor B é outro. Em margens menores, mas há uma variação. E do DDGS é maior ainda. Sabe por quê, Guilherme? Porque se a gente pensar que o farelo de soja é um processo químico, físico, de extração, lembra lá, numa extração de farelo de soja, basicamente o quê? Você moe o grão e coloca um produto químico e tira o óleo. Perfeito? Na biorefinaria, o jogo é diferente. O tempo é muito maior. O tempo, desde que entra o milho no início do processo até a saída do DDGS, são 5 dias, pelo menos 5 dias. Então, você tem vários processos dentro da biorefinaria que podem, sim, impactar o produto derivado. Perfeito? Então, aí que eu chamo a atenção da necessidade da gente ter pesquisa no Brasil, porque os DDGs brasileiros, os derivados brasileiros são diferentes dos derivados americanos, por várias razões. Nós teríamos que ter um podcast só para falar disso, tá? Mas é necessário que a gente estude isso no Brasil, com os pesquisadores brasileiros, que têm feito muitos trabalhos, tá, Guilherme? Eu tenho visto isso cada vez mais, as universidades, os centros de pesquisa estão interessados nisso. Não somente as empresas têm patrocinado e financiado trabalhos nessa área, mas como os próprios pesquisadores, como é um produto que já não é, como eu falei com você, alternativo, ele está disponível em várias praças do Brasil, até as universidades mesmo estão se interessando e estão buscando fazer tese de mestrado, tese de doutorado, para realmente entender um pouquinho melhor aquele produto dentro do contexto, né? E é fundamental que se faça, tá? Eu falei com você que na usina se usa muito caldeira. Ué, se usa muita caldeira, meu amigo, é porque tem calor lá dentro. Se tem calor,
Nós, nutricionistas, sabemos que tem algumas reações que acontecem quando mal trabalhadas que vai fazer com que os aminoácidos não fiquem digestíveis. Você vai analisar ele quimicamente, ele está lá. Ah, lisina total, deu X. Eu quero saber o seguinte, quanto que dessa lisina total está digestível? E aí você tem toda uma técnica metabólica para chegar nisso. A energia é a mesma coisa. Não adianta falar na nutrição energia bruta do DDG ou de qualquer outro produto. Eu preciso saber quanto que ela é metabolizada ou quanto que ela é digestível. E isso é função, sim, do fornecedor que está te oferecendo, né, o produto, te mostrar, falar, olha, eu fiz isso e deu X, Y, Z. Aí, inclusive, existem equações, tá? Se ele não tiver propriamente feito biologicamente, eventualmente ele pode fazer até uma estimativa, né, por equações até que eu considero razoáveis. O ideal é fazer biologicamente, mas as equações ajudariam também a ter esses números que são fundamentais para você fazer uma formulação. Eu estou explicando isso porque a maior parte do público que você falou não é somente nutricionistas, né? Mas a gente precisa entender biologicamente o produto para não fazer um uso inadequado e perder em resultado. Eu tive essa semana também, por essa reunião que eu estive em São Paulo, semana passada agora, eu fui chamado para uma entrevista com uma empresa de investimentos, na verdade, para vocês terem uma ideia como que esse assunto não é de nutrição, não é de produção. É uma empresa que suporta investimentos no Brasil. E fazendo perguntas de nutrição animal, as mais capciosas possível, para entender um pouquinho melhor como que esse negócio do DDGs, como é que funciona isso. E eu sempre disse para eles o seguinte, que o nutricionista brasileiro ele tem um nível de um padrão de ciência que é muito estrito. Então, ninguém vai no Brasil, cara, fazer aventura com produto alternativo e perder resultado e desempenho para chegar lá, na última linha, dê um resultado adequado financeiramente, Guilherme. Isso pode acontecer, Guilherme. Não é que não possa ser feito. O Guilherme é um suinocultor, tem um sistema produtivo só nele, na mão dele, tá certo? Ele pode sim tomar a decisão de falar assim, eu vou baratear minha dieta, eu vou lançar mão de muito mais alternativos e vou, no final da coisa, como a dieta vai ficar mais barata, o resultado vai piorar, XYZ, e na última linha eu tenho um resultado ainda financeiramente positivo. Nos sistemas nossos de produção, Guilherme, você conhece muito bem todos eles, e aí falando só daqui do integrado e do sistema cooperado, né? São excelentes sistemas de funcionamento da nossa produção animal. Esse negócio de mexer em resultado é um negócio meio complicado. Nós vivemos dentro disso, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, nossos nutricionistas, predominantemente, vão lidar com níveis de incorporação que dê um equilíbrio nele na dieta e ele possa aprender ao longo do tempo. Nenhum ingrediente é igual ao outro. Eu falei só de você aí da lisina no DDGs, você tem outras complicações nesse processo. Você tem os aminoácidos chamados de cadeia ramificada, que aí avança um pouquinho mais tecnicamente, mas isso só vai fazer sentido se o cara estiver fazendo uma incorporação a níveis mais altos, pelo menos acima de 10% em suínos e em fases mais jovens. Abaixo de 10% eu não levaria em consideração esse aspecto, entendeu? Mas, novamente, é uma curva de aprendizado que cada nutricionista, cada produtor tem que estar entendendo que produto que está sendo recebido e como ele está entregando no ponto de vista do resultado da operação, né? Tu comentou, Ideraldo, dessa questão de toda essa complexidade ou de toda essa ciência que tem por trás. E falou dos experimentos ou das teses aí que estão saindo. Em que nível que a nossa academia está, em que ponto que a gente está? A gente não pode dizer, não, a gente já está em relação ao avanço, porque a ciência... Não tem limite. Não tem limite. Mas como que tu diria, assim, como que nós estamos preparados para essa discussão mais aprofundada? Bom, pelo que eu entendi, primeiro eu preciso saber o que eu tenho na mão. A partir disso, como que eu faço as relações, primeiro nutricionais, claro, essas quebras de aminoácidos, a determinação do que é digestível efetivamente, né? Como que a gente está preparado
Guilherme, eu diria que nós estamos bem preparados e estamos crescendo em relação a isso. Primeiro, como eu falei com você, a disponibilidade de produtos no mercado já não é irrelevante mais. Nós estamos falando aí algo em torno já de umas 500 mil toneladas de derivados, tá? Por mês. Por uns 6 milhões de toneladas de derivados por ano. Cada vez mais nós vamos estar sendo impactados por isso, porque está chegando junto aos produtores, e as perguntas estão vindo, né? E isso movimenta toda a academia para buscar conhecimento em cima disso. Até para reforçar isso que eu estou falando, nos últimos tempos que eu tenho ido em eventos, da nossa área de produção em geral, de aves, suínos, nossas áreas de monogasto em geral, praticamente você pode dizer, todas elas, esses eventos, simpósios, congressos, têm uma palestra sobre esses derivados. Então, isso mostra que realmente a gente já tem um conhecimento para poder, literalmente, divulgar e provocar. Eu acho que esse é o ponto também, provocar mais gente para poder pesquisar, tá certo? As nossas universidades brasileiras, na nossa área, são muito bem preparadas e assim, a gente pode se orgulhar disso, né? Nós não devemos a nada para os melhores centros de pesquisas. Nós fizemos um experimento, eu posso até citar aqui, porque não é segredo, junto com uma cooperativa no Paraná, na Primato. Eu fiquei impressionado com a qualidade da instalação que nós desenvolvemos esse experimento lá, e foi até com o DDG-HP mesmo. Esse trabalho está publicado, onde nós incorporamos DDG-HP nas formulações de suínos. Eram 1.750 suínos, Guilherme, em terminação, num sistema, não sei se você teve esse privilégio de conhecer também, num sistema de terminação todo automatizado, robotizado, muito preciso, e na qual a gente participou, junto com eles, desse experimento, com resultados espetaculares de desempenho. Então, você tem uma noção, não estou falando da universidade, mas nós estamos falando das empresas. As empresas estão cada vez mais gabaritadas também para esse experimento. Quando a gente vai para a parte mais metabólica, eu diria que aí seria mais a Embrapa e as empresas, as universidades. Agora, quando a gente vai para as ensaios de crescimento, né, que a gente faz de ensaio de crescimento, desempenho, quando a gente incorpora níveis crescentes, né, para ver até onde que o produto entrega, mais ou menos essa é o desenho quando a gente faz um protocolo de ensaio de crescimento, as empresas fazem isso com muita tranquilidade, porque tem sistemas, né, experimentais que permitem isso. Isso tanto em aves como suínos. Hoje é uma realidade brasileira. Dificilmente você vai ter uma média, grande empresa aí que não tenha uma própria unidade experimental para esses trabalhos. E faz muito sentido, né? Porque ali você vê meio na prática. E aí vem o seguinte, Guilherme, da ciência para a prática, que eu acho que talvez seja uma boa contribuição também na nossa conversa de hoje, né? Nem tudo que a gente tem no campo, a gente tem na grande experimental. Isso parece que é uma frustração para a gente com pesquisa, que a gente tenta buscar essa aproximação, né? Olha os desafios, né, que você da área mais sanitária, você sabe disso, que a gente tem no campo versus quando a gente tem lá nos boxes, bonitinho, né? Tudo muito bem tratadinho, um ambiente super 10, quer dizer, a gente tem diferenças nesse sentido. E por isso que eu falo, não se transporta da ciência diretamente para o campo, deu incorporação de 30%, como o exemplo que eu dei. Cara, vamos devagar, porque a gente tem uma curva assim que a gente tem que aprender na introdução de um ingrediente que não é o tradicional nosso, não vou nem chamar de alternativo, que não é o tradicional nosso, né? É necessário você ter essa calma para que você faça. E sempre digo o seguinte, Guilherme, que ele é desafiado por si só a fazer incrementos de incorporação. E você se lembra disso. Por quê? Porque toda vez que eu incrementar um pouco mais, como ele vem com uma ideia de baixar custo, se eu incorporar, vamos pensar aqui no DDG, que é inaceitável que um nutricionista faça uma incorporação dessa, de 3%, por exemplo, para começar a brincadeira. Pô, só 3%, ele não vai ganhar nada, ele não vai ver nada, ele não vai ganhar nada, porque a formulação dele não vai baixar nada, vai ser milésimo de centavos. Então, ele tem que entrar com um nível 10%, para ele ter vamos dizer, uma força econômica por trás desse desafio que ele está, porque vai mudar o sistema dele, né? Ele vai ter um produto mais na fábrica, é sempre um desafio a mais para se colocar mais um produto na fábrica, né? Então, o nutricionista por si só e o sistema produtivo, ele gira nesse sentido. Eu entro com 10,
Mas em seguidinha, cara, já senti ali que 10 foi legal, eu vou para 12, eu vou para 14, eu vou para 16. E aí você faz realmente a coisa. Quando você vê, você tem condições de fazer coisas extremamente audaciosas, tá? Eu vou só relatar aqui que é de uma outra área. Em suínos, por exemplo, nós fizemos um experimento, isso foi um dos primeiros experimentos que eu participei junto, onde se incorporou 40%, Guilherme, do DDGHP, os resultados foram ruins, cara. Os resultados técnicos foram ruins. Porque nem farelo de soja entra 40% na formulação. Se eu meter 40% de soja na formulação de suínos, o resultado vai cair também, né? Então, assim, a gente precisa respeitar isso para que a gente coisa. Mas em poedeiras, para fazer um paralelo aqui, em poedeiras a gente fez um trabalho que até ficou 7% só de farelo de soja na formulação da poedeira. E aí eu fui visitar um produtor e falei, Deraldo, o que você acha se a gente tirar 100% do farelo de soja? Eu falei, ó, eu não tenho essa resposta para você, mas acho que você pode tentar num lote mais velho, numa experiência sua aqui, você vê como que você vai se comportar isso. A ciência não chega nesse nível de substituir 100%, nesse momento. Mas eu não tenho dúvida que vai chegar em níveis muito mais altos do que a gente está usando hoje. Então, para deixar uma receita meio que todo mundo quer saber, não, mas até que nível que você acha que é um nível interessante de incorporação? Eu diria que 15%, Guilherme, é um valor bem alvo para nós de suinocultura. Pensa em 15%, que é um nível legal. Dá para ir a 20%? Dá para ir a 20%. Mas eu ficaria feliz de receber de alguém que ouviu a nossa conversa aqui, que não, eu entrei com 10, já estou em 12 e estou chegando em 15. É mais ou menos por aí. Nesses níveis aí, a gente não vai ter outros tipos de problema. E tem uma coisa que eu também, nessa experiência de longa data que tivemos juntos também, Guilherme, que eu acredito cada vez mais, e porque foi coisa vivida, não foi um negócio em que me trouxe da academia, não. Eu sempre acreditei melhor na nutrição em dietas mais complexas do que dietas à base de milho e soja. Pô, Deraldo, mas milho e soja é o que tem do the best do the best, o melhor do melhor dos mundos, é milho e soja? Legal. Mas se eu tiver um problema com o soja que eu estou recebendo, e saiba você, Guilherme, isso pesquisa mais recente, as variedades de soja que nós estamos plantando cada vez mais, nós temos como nutricionistas ficar de olho, porque estão vindo com mais níveis de fatores antinutricionais e as nossas empresas de produção de farelo de soja não estão enxergando isso com a capilaridade, com a necessidade do olhar mais fino, tá? Isso são pesquisas mais recentes que estão mostrando que os fatores antinutricionais do soja estão aumentando e a gente precisa ficar mais de olho nele. Mas isso mostra para nós o seguinte, quando eu tenho uma dieta aqui, eu não estou dependendo só do milho e da soja, eu tenho no exemplo, o derivado da biorefinaria, eu tenho uma farinha de origem animal, eu vou diluir esse risco de uma variação de um produto. Claro que eu estou considerando, gente, que o DDG que eu estou usando, que a farinha que eu estou usando está dentro dos parâmetros que eu consigo ver no meu NIR, que você citou aí, que é cada vez mais disponível, né? Ou seja, então temos que colocar isso dentro de uma mesma base. De maneira que eu tenho um colchão, na minha opinião, como experiência no setor, de variabilidade. Então, se muda um pouquinho aqui, a lisina que não veio do soja, eu tenho do DDG, opa, veio melhor aqui, eu tenho um ajuste da farinha de carne, você pode, de certa forma, equilibrar melhor e ter um resultado mais estabilizado. Em suínos, nós não vivemos isso no Brasil de uma forma muito contundente, que foi a retirada das farinhas de origem animal das nossas dietas. Você se lembra bem disso. A Europa, na época da vaca louca, disse, olha, produto que vier aqui de frango não pode ter consumido farinhas de origem animal. Isso lá na época da vaca louca. Quando nós tiramos na primeira rodada, os nossos resultados de desempenho dessas aves que consumiram somente ração vegetariana foram um desastre. Foram um desastre. Depois a gente conseguiu acertar um pouco, mas nunca foi comparado à uniformidade que a gente tinha quando a gente usava as farinhas de origem animal. Então, isso vale também para o que eu estou colocando aqui das dietas mais complexas e das dietas que você tem somente milho e soja, né? Então, tem esse ponto aí que eu acho que é relevante. Aí já vai a sugestão
para um próximo episódio mais específico com nutricionistas. Mas, Ideraldo, dentro desse volume que tu fala aí, eu fiquei lembrando agora de uma pergunta que foi feita quando eu fui fazer estágio. Nunca vou me esquecer. Ixi. A pessoa perguntou quantos sacos de milho uma matriz come. A matriz, claro, e a sua prole por ano, né? Caramba. E daí, pô, tem que saber quanto. Primeiro tem que saber quanto pesa um saco de milho, né? E qual que é a produtividade, e qual que é a inclusão, mas assim, uma batida rápida de uma inclusão, tanto quanto que vai. Então, talvez aqui já saia uma próxima pergunta para os estagiários, versão 2025, 2030, para a gente saber quanto que vai ser esse consumo geral, mas tu já deu uma dica aqui dos 15%. E Guilherme, lá na usina, é um tema também que é muito curioso, as pessoas costumam perguntar muito isso, né? De 1 tonelada de milho, quanto que dá de DDG, quanto que dá de etanol? Cara, tem usinas e usinas do ponto de vista elas buscam muito, literalmente, produtividade na produção do etanol, que obviamente é o que paga mais a conta de uma usina de etanol de milho, né? Mas se a gente for falar academicamente, tá, gente? Academicamente, nós vamos pensar em 1/3 para a produção de etanol, 1/3 para a produção dos derivados e 1/3 que é CO2. Na produção da usina lá tem o CO2 também que se perde. Agora, se você falar assim, numericamente, Geraldo, tem usina que tira 420, até o número que tem da associação lá, é 420 litros de etanol por cada tonelada de milho, tá? E aí, obviamente, a tendência é diminuir os derivados, porque naturalmente ela ganha em eficiência, né? E vamos lembrar, Guilherme, há pouco tempo eu falei isso, o cara falou assim, mas como é que você sabe isso? Cara, isso tem tempo de estudo. Qual que é a diferença, então? Pergunta para estagiário, né? O que fermenta na usina, o que a Saccharomyces fermenta na usina, é o conteúdo de amido que tem no milho, no sorgo, tá? É em cima disso que a Saccharomyces vai produzir o etanol, né? Aí a gente pergunta assim, mas e a outra fração? Que é a fração fibrosa, Guilherme. É essa que nos interessa do ponto de vista da nutrição, que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais, é um pouco do que a gente tem provocado aí na ciência, né? Para entender um pouquinho melhor as frações fibrosas, que no monogástrico são muito pouco entendidas comparada com o que os ruminantes já sabem de fração fibrosa, né? Pelas razões óbvias. Mas o que diferencia, então, o amido da celulose? Aí essa pergunta do estagiário aí, Guilherme. Basicamente, cara, é só a forma da ligação da glicose. Tudo vai ser uma cadeia de glicose. Ligação, um chama alfa 1,4 e a outra chama beta 1,4. Um seria uma ligação desse tipo e a outra seria disso. Só essa diferença na natureza, a natureza é algo super interessante, né, no mínimo. Só essa diferença faz com que uma esteja literalmente disponível e a outra não esteja disponível. Olha a quantidade de beta 1,4 que tem na natureza para a gente aproveitar, se a gente tiver a biotecnologia, né? Como eu acredito muito que a biotecnologia vai ser a grande ferramenta para ajudar a gente na digestibilidade desses carboidratos que a gente chama carboidratos não amiláceos, né? Porque o amiláceo foi para o etanol. Dá para fazer teses e teses, dá para eu fazer outro pós-doutorado, só estudando e vai ter muito mais gente ainda atrás de mim fazendo pesquisa nisso, porque é uma enormidade de oportunidade. Legal, Ideraldo. E a gente vê mais uma vez a força e a potência do Brasil como um diferencial, né? Por ter toda essa disponibilidade, por ter essa milho segunda safra ou até terceira safra, né? Então, por ter todas essas características. Eu falei isso do casamento perfeito, tá? Nessa apresentação que eu fiz em São Paulo, eu falei exatamente sobre esse casamento. A primeira slide que eu coloquei, eu até quero parabenizar aqui todo o sistema produtivo de suínos, né? Que a gente já acompanha suínos a longa data, os recordes de exportação que estamos tendo, né? Não tenho dúvida que o Brasil vai passar a terceiro rapidinho aí
em exportação pela pegada que está, mas mostrando um casamento perfeito. Eu acho que a biorefinaria casa perfeitamente com o sistema produtivo nosso, tá? Não tem concorrência essa história de falar, milho... Cara, é um jogo ganha-ganha e nós vamos estar cada vez mais fortalecendo o agronegócio brasileiro e é imbatível. Quer dizer, a gente está vivendo tempos aí e temos uma oportunidade ainda enorme, né? Vamos pensar em crescimento do ponto de vista de produção de milho, quantas terras ainda tem ainda sem desmatar nada. E essa não é só conversa para inglês ver, não. A gente que mora aqui sabe, a gente visita Mato Grosso, não precisa desmatar mais nada, é só realmente investir no que a gente tem lá. E aí vem uma oportunidade que você falou aí, nós falamos logo no início, sorgo, por exemplo, gente. Sorgo, eu sou apaixonado por sorgo como nutricionista, tá? Acho que o sorgo realmente tem um papel sensacional dentro do nosso sistema produtivo. E muitas áreas onde o cara não vai arriscar botar milho, que coloque sorgo, porque o sorgo tem, no ponto de vista de suínos, eu não tenho dúvida que quase você pode pagar o mesmo valor de um sorgo em relação aos suínos, que o resultado é equivalente. Naturalmente, você vai querer pagar menos para poder obter um resultado mais econômico, né? Mas eu falando nutricionalmente em suínos, pela característica dos suínos, você poderia chegar ao mesmo nível que você estaria pelo menos equilibrado do ponto de vista de coisa, e, obviamente, tendo mais produto perto de casa, né? Que esse é o grande lance, né? Na medida que você começa a transportar milho lá da região centro-oeste para abastecer sua operação, talvez se você tiver um sorgo mais perto, ele certamente vai estar mais competitivo. Aí você tem que pensar um pouquinho mais estrutural, né? Para ter essa visão. Muito bom. Ótimo a conversa aqui, Deraldo. É sempre bom ter essa visão, e é o que eu te falei no começo, né? A amplitude dessa plataforma, ela vê de casos concretos, né? Ou manejos concretos, operações que estão em andamento, e também essa ciência um pouco mais apurada e aonde a gente está, aonde a gente pode chegar ou ainda está tateando, né? E te deixo aqui, eu te agradeço e te deixo aqui com uma consideração final. Guilherme, para mim foi um baita de um privilégio, né? Estar com você aqui. É um tema realmente que eu sou apaixonado, tenho estudado e tenho dado palestra nesse assunto, tenho dado consultoria. Eu citei aqui que eu sou consultor de uma das empresas aí, uma das maiores, que é a FS, e eu tenho esse privilégio também de estar aprendendo cada vez mais com ele. Vou para dentro da usina, isso é um negócio assim, poucos nutricionistas têm essa oportunidade, né? Eu já conheço o processo deles, eu já vi as enzimas que usa lá dentro, eu já vi coisa assim, literalmente de uma área extremamente sustentável, inovadora. Então, eu vibro muito com isso, e toda a oportunidade que eu tenho de aprender e poder também mostrar aquilo que eu tenho aprendido, eu fico muito feliz, e eu quero agradecer mesmo imensamente essa oportunidade, tá? Legal. Obrigado, Deraldo. E a gente se vê aí no mundo da suinocultura. Um grande abraço. Vamos juntos. Deus quiser. Um grande abraço para vocês. Tchau. Tchau.